Entender bem a geometria vai melhorar a sua visão do jogo. Você quer ver? O xadrez não é somente um jogo em que as peças entram em luta, mas há uma guerra pelo controle de espaço, pelo controle de posições e das casas no tabuleiro. Se você conseguir enxergar dessa forma o xadrez, a consequência disso é que você vai usar melhor as peças, vai fazer jogadas mais bonitas, lances brilhantes e ter mais vitórias. Por isso eu quero mostrar para vocês alguns conceitos geométricos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar esses vídeos, tá? Porque ajuda bastante. O primeiro conceito são as linhas, que são as linhas horizontais, ou em inglês ranks. Essas linhas são numeradas de 1 a 8, tá? Vão daqui do jogador de brancas, que começa com a 1, até o jogador de pretas, que começa com a 8. Se você controlar as linhas inimigas, vai restringir os movimentos do seu oponente, tá? Uma linha muito importante é a 7ª linha aqui, né? Por quê? Se você conseguir controlar a 7ª linha, se você está jogando de brancas, ou a 2ª linha, se você está jogando de pretas, você vai ter um controle muito absurdo em cima das peças inimigas. Porque aqui normalmente está o rei, os peões, né? Então você começa a controlar a posição adversária. Tá? Um famoso jogador de xadrez, Ninzuichi, tinha uma frase que ficou memorável. Ele falava assim, que torres na 7ª fileira sempre compensam alguma coisa. O Ninzuichi tinha razão. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma partida aqui entre Caruana e Hikaru Nakamura. Veja só, Caruana de brancas, Nakamura de pretas. E aí começou a partida, tal, desenvolvimento de peças. Vamos ver aqui como o Caruana vai usar a 7ª fileira para conseguir dominar o jogo. Tá, então eles estão aqui desenvolvendo, tal, trocando as peças. De repente, o Caruana vê uma coluna aqui, que é essa coluna B. E ele coloca a sua torre. Ele coloca a sua torre aqui, nessa coluna aqui. E aí vai e joga a torre na 7ª. O Nakamura jogou dama A6. Quando o melhor lance seria vir aqui embaixo e já dá um cheque aqui, né? Mas vejam, vamos ver o que aconteceu nessa partida. Ele veio aqui em A6. Aí as brancas, o Caruana já viu, deu suporte aqui nessa torre para mantê-la na 7ª, né? Não tirou ela da 7ª, continuando. Aí foi. O rei saiu de ataque da dama, tal. O Nakamura errou de novo aqui. E olha só, mais uma torre subindo e controlando a 6ª fileira, né? E protegido pelo peão aqui. E o Nakamura fez um lance duvidoso aqui, tá? O melhor era jogar dama A4. Mas ele jogou dama C4. E olha o que acontece. O Caruana conseguiu colocar 2 torres na 7ª. E olha aqui, tem uma posiçãozinha aqui que está controlada. O mate é inevitável, né? Nesse lance, o Nakamura até abandonou. Por quê? Tem mate forçado em 10 lances. Se por acaso o Nakamura jogasse o cavalo aqui em F3, teria mate forçado em 10 lances. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Não tem mais jeito. Ó. Quando a torre subir ali, ó, pá, acabou. Né? Tem mais jeito. Checkmate, né? Então, vocês viram bem como que torre na 7ª, o Ninzuichi tem razão. Fica muito poderosa mesmo. Você controla, restringe o movimento do rei, né? Começa a tomar os peões aqui, que estão na proteção do rei. E aí já era, né? Fica difícil de correr atrás. No caso das verticais, as linhas verticais, a gente chama de colunas, né? Elas são nomeadas de A a H, tá? Que tipo de peça que explora bem as colunas? As torres, quando as colunas estão abertas.
Coluna aberta é quando não tem peões, tá? Pode ser semi-aberta se tiver um peãozinho só numa coluna. E coluna aberta, totalmente aberta, quando não tem peão nenhum, tá? Então também são muito importantes. Você pode usá-las para colocar torres dobradas, uma protegendo a outra, né? É muito interessante se utilizar dessas colunas. Vou mostrar para vocês aqui uma partida também muito interessante, que foi jogada a Ruy Lopes. E o jogador de brancas realmente utilizou as colunas com maestria. Olha só. Abertura, Ruy Lopes. Tomou aqui, tomou ali, pá, tomou cavalo, tal. Retomou. Olha só. Esta é uma coluna aberta. Não tem peões. E o jogador de brancas já colocou a torre dele em E1 aqui. O rei já saiu de lá, perdeu o roque. E olha, essa torre já ameaçava entrar aqui também. Então as pretas tiveram que jogar esse peão aqui para evitar. Veja só. Agora as brancas até sacrificaram esse bispo. Porque a ideia delas é realmente... Olha só. Agora a dama também está controlando essa coluna, tá? A coluna. E aí veio a dama aqui. As brancas fazem isso. Olha só que lance interessante. A dama vai cair, né? Porque pode haver uma troca. Outra torre na coluna aberta. Olha só. Não tem mais jeito. A dama perdeu. Pá. Bispo. E agora, questão de alguns lances. A dama explorando outra coluna aberta aqui. Com auxílio do bispo. Deu checkmate. Né? Olha que bacana esse ataque. Muito bom. E nesse aqui, uma partida que entrou na história também... do Shirov. Olha só. O lance agora é das pretas. Elas têm vantagem aqui, tá? Elas estão com vantagem de 3.7. Tá? Elas têm vantagem, as pretas. Mas olha o que aconteceu com esse lance. Porque as pretas jogaram dama E4. Com a ideia de se trocar as damas, né? Troca a dama, o cavalo toma... e fica tudo tranquilo e as pretas continuam em vantagem. Só que quando elas fizeram essa jogada, a vantagem passou para as brancas. Por quê? Porque o Shirov fez um lance magistral aqui, ó. Torre D8, cheque. A torre não pode ser tomada pelo cavalo. O cavalo está cravado, então a torre não pode ser tomada pelo cavalo. Se o rei vier para cá, esse cavalo está travado, bloqueado. Aí mesmo que você tome aqui, ó, as pretas não conseguem recuperar não. Elas podem até tomar a torre aqui, né? Mas perderam a dama. O cavalo continua travado. Olha só, né? E as brancas vão ganhar essa partida. E olha o que aconteceu na sequência. Não foi isso. O rei tomou a torre. Ou seja, agora esse cavalo descravou, mas esse cravou. E a dama veio aqui, ó. E as brancas tomaram a dama. E o cavalo não pode retomar. Ele está cravado. E o Shirov ganhou essa partida. Tá? Muito interessante, né? Uma outra coisa de geometria que tem nas partidas, no tabuleiro de xadrez, que você deve prestar atenção, são as diagonais. E tem essa grande diagonal preta aqui, né? De A1 a H8. E essa grande diagonal branca, que vai de A8 a H1, né? Se você coloca um bispo aqui, ó, ou aqui, você tem um controle magnífico do tabuleiro, passando pelas casas centrais, né? Um detalhe importante, quando você coloca um bispo aqui desenvolvido em Fianchetto, tente evitar de colocar cavalo aqui, né? Porque vai limitar a ação do bispo, né? Então, se você puder desenvolver o cavalo para cá, seria melhor, né? Porque você faz com que esse bispo tenha um máximo de atuação. Afinal, ele está controlando toda essa diagonal branca aqui, né? Olha só essa partida aqui entre Kasparov, nessa posição, Kasparov está de brancas, contra Portes, em 1983. Olha só, o Kasparov tem dois bispos controlando diagonais importantes, em cima do roque preto. O que ele fez nesse lance?
ele começou a sacrificar os bispos. Olha aqui, ele sacrificou aqui o primeiro bispo, o rei tomou, a torre veio, foi tipo uma troca, né? E aí o Kasparov tomou outro bispo, tudo bem. Mas olha só, aí o rei voltou. E agora ele sacrifica o segundo bispo. E o Porte pegou. Agora as brancas têm o caminho aberto, né? Para passar a dama também para o ataque. Olha só. Aí a dama veio. O rei vai para F8. A dama veio para cá, ameaçando dar mate aqui, né? Se a dama vier aqui é mate. As pretas jogaram F6. O cavalo veio para cá, dando cheque. A torre tomou. As brancas retomaram a torre. As pretas não podem tomar porque a dama está protegendo a torre aqui. Aí a dama veio para cá, para C5. Dama H7. Agora a ameaça é vir para cá, né? Agora as brancas continuam no ataque, né? E a torre veio para cá. Dama foi lá, cheque. O rei veio. Torre veio. Veja a manobra do Kasparov. Duas torres indo para o ataque. Só peças pesadas agora, hein? Olha só. O rei já veio para o campo das brancas. E aqui o Porte abandonou, porque tinha mate em 3 chegando, tá? Olha só. Mesmo que faça esse tipo de coisa, olha só. E checkmate, né? Então o Porte acabou abandonando. Como vocês viram, o Kasparov viu aquelas diagonais controladas pelos seus bispos, sacrificou os bispos e abriu as colunas para ataque. Então é muito importante a gente observar essa parte da geometria. E além de linhas, colunas e diagonais, tem outros padrões que a gente pode observar no tabuleiro. Esse aqui é um conceito muito básico do xadrez. Esse quadrado central aqui, com bolinhas verdes, é o centro do tabuleiro. E esse quadrado maior, né, com as bolinhas vermelhas, é o centro expandido. Então você tendo o controle do centro, você consegue fazer suas peças terem maior atuação, né, e mais importância no jogo, tá? Uma outra coisa importante que a gente tem que observar é sobre a diferença das casas, né? Então tem as casas, o tabuleiro tem 64 casas, metade brancas e metade pretas, né? Nós temos peças, por exemplo, o bispo de casa branca só anda na casa branca, o bispo de casa preta só na casa preta. Então você pode, observando isso, quando você faz uma troca de um bispo por outro, você, por exemplo, se você acaba com o bispo de casa branca das pretas, você vai ter o seu bispo de casa branca muito importante no tabuleiro, porque ele vai controlar casas que o seu inimigo não tem como controlar, né? Ele não vai ter mais um bispo, né? Então você pode usar estratégias para explorar essas fraquezas numa casa de uma cor específica, que a gente pode chamar de casas fracas, né? O cavalo, ele fica alternando toda hora de branco para preta, branco para preta. O bispo não. O bispo ele atua só numa cor, né? Veja aqui, ó. Olha só que interessante esse bispo aqui. As pretas não têm bispo de casa preta. As brancas têm. Então elas já atuam de forma muito importante, muito interessante. Se elas colocarem uma dama aqui, é checkmate. As pretas têm que tentar proteger essa casa com a própria dama, porque esse bispo não consegue mais atuar aqui, né? Os peões também fazem padrões geométricos, tá? Por exemplo, e isso é importante nas estratégias tanto de defesa como de ataque. Por exemplo, uma famosa cadeia de peões é a da defesa francesa, né? Que o jogador de brancas faz isso. Opa. O jogador de brancas joga D4, D5, E5. Olha só. É uma estrutura muito geométrica e muito popular na defesa francesa, a variante do avanço. Os peões estão com uma estrutura sólida aqui, né? Uma base aqui, controlada por esse aqui. E é uma cadeia de peões muito interessante. E na própria abertura do sistema London,
Também as brancas costumam fazer uma pirâmide de peões, né? Por exemplo, olha só. Vamos supor que as brancas jogaram isso. Olha aqui. As brancas fizeram uma pirâmide de peões aqui, né? É uma figura geométrica interessante que mostra uma estrutura de peões sólida, tá? Muito interessante também. Você tem que observar isso nos seus jogos. Em finais de reis contra peões, você tem que observar também que às vezes você tem posições que você tem um peão passado e se forma aqui um quadrado. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Porque se esse rei aqui, se for o lance das brancas ou das pretas e o rei tiver nesse quadrado, esse peão não vai conseguir promover sem que ele seja capturado, tá? Olha só, o rei pode ser lance das pretas ou das brancas agora, tá? Quando comer, vamos supor que seja das brancas. Ó, pá. Só tá sempre dentro do quadrado. Ó, se ele tomar, toma e empata, né? Porque ele tá dentro. Nessa posição aqui, ó, o rei tá fora. Então, se o lance for das brancas, olha só, ele não vai alcançar, porque ele estava fora do quadrado. Aí, ó, ele não pode chegar perto. Então as brancas ganham. Então, o quadrado também é importante de ser observado. Esse quadrado é formado pela distância do peão até a promoção, tá? Aqui no caso tem o quê? 5 quadrados até chegar lá, né? Ou 4, né? 5, contando com ele aqui. E o rei, se estiver dentro, consegue alcançar. Se estiver fora, não consegue alcançar. Uma outra coisa é a dominação e a cobertura de casas. Olha exatamente aqui. Por exemplo, vejam bem esta torre aqui. Uma torre em E7, ela controla 14 casas. Não? 14, tá? Imaginando que você não tenha nada nem na coluna, nem na fileira. Olha só, 14. E uma dama controla 27 casas, por exemplo, nessa posição aqui, ó. É porque ela controla as horizontais, verticais e as diagonais. Olha só, são 27 casas, tá? É o máximo geográfico. Por isso que a dama é a peça mais valiosa do tabuleiro, né? Abaixo do rei, né? Porque ela consegue controlar muitas casas. Ela tem uma abrangência muito grande, geometricamente falando, né? Tá? E a torre nem tantas. A torre 14 posições, né? No máximo, né? Então, entendendo-se a parte de geometria, vai ajudar você numa visão melhor do jogo. Você vai dominar o espaço e com prática, você sempre pensando nisso, você vai começar a dominar, controlar diagonais, linhas, colunas, tá? E vai ter uma melhor visão de jogo. Esses conceitos que mostram que o xadrez é um jogo profundamente enraizado na geometria. E entender esses padrões é essencial para melhorar a compreensão estratégica do jogo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!